Então, pessoas, eu quero fazer 3 problemas sobre campo elétrico e movimento de cargas na presença do campo. A gente já viu que a força elétrica sobre uma carga positiva aponta no mesmo sentido do campo elétrico e sobre uma carga negativa aponta no sentido contrário. Se a gente aplicar a segunda lei de Newton aqui, a gente sabe que a aceleração vai acompanhar a força resultante, né? Vai apontar no mesmo sentido da força resultante. Se a força resultante for força elétrica, então a aceleração no sentido da força elétrica. Então, soltando um próton na presença de campo, ele acompanha o campo elétrico. Soltando um elétron na presença de campo, ele vai andar contrário ao campo elétrico. Então vamos para o primeiro problema. A ideia é a seguinte: você vai soltar um objeto, esse objeto está carregado, eu não sei que objeto é esse, mas ele tem massa de 3,8 gramas. E ele vai ficar em repouso, ou seja, flutuando sobre o solo. Porque existe o campo elétrico nessa região. Se a gente for analisar as forças sobre esse objeto, a gente sabe que existe a força da gravidade vertical para baixo. E para manter esse cara em equilíbrio, um outro vetor tem que anular a força da gravidade. Só pode ser a força elétrica devido ao campo elétrico nessa região. Esse objeto fica em equilíbrio, significa que o módulo da força elétrica é igual a um módulo da força da gravidade. E para onde que aponta o campo elétrico aqui nesse caso? Você está vendo que a carga do objeto é negativo. E a força elétrica sobre um objeto negativo tem que apontar contrário ao campo. Então, o campo elétrico ele tem que ser dirigido vertical para baixo. Ele é uniforme aqui em toda a região do espaço, nessa região. Esse aqui é o campo elétrico. Vamos colocar uma orientação. Vamos dizer que a orientação é o eixo Y positivo para cima. Então, esse campo elétrico ele possui um módulo que eu vou calcular, unidade Newton por Coulomb, na direção menos Y. Então, vamos calcular aqui o módulo. Então, eu sei que o rapaz está em repouso. Isso significa que o módulo da força elétrica sobre ele é igual ao módulo da força da gravidade. O módulo da força elétrica, então, é calculado como o módulo da carga vezes o módulo do campo. Isso aqui é igual a mg. Como eu já fiz toda a análise vetorial nessa figura, eu não preciso considerar o sinal da carga. Legal? Calculo tudo em módulo aqui. O sinal menos vai vir naturalmente por causa da minha orientação e porque eu já coloquei menos y chapéu aqui, beleza? Então o módulo do campo E é a massa do bicho vezes a aceleração da gravidade dividido pelo módulo da carga. E se você substituir todos os valores, você tem o seguinte: aproximadamente 2069 newtons por coulomb. Então o meu vetor campo elétrico ele possui um módulo de 2069 newtons por coulomb na direção menos y chapéu. Tá aí um exercício que, além de usar as forças lá da mecânica, a gente adiciona uma nova, que é a força elétrica, junto com o campo elétrico. Vamos ver agora o movimento de cargas aqui. Outro problema. Considere um elétron no campo elétrico uniforme. Aqui está a intensidade do campo e esse aqui é o desenho do campo elétrico. Certo? Coloquei ele verticalmente apontando para cima. Aqui está o elétron. E a gente vai ver nas próximas aulas que uma das maneiras de gerar um campo elétrico uniforme é através de placas paralelas de cargas opostas. A região no interior das placas, desprezando o efeito de borda, é uma região de campo uniforme. Isso garante para a gente uma força elétrica também uniforme e constante e uma aceleração constante, melhor ainda. Então a gente sabe que uma força elétrica vai atuar sobre o elétron, contrário ao campo elétrico. Isso aqui que a gente tem. E assim que eu soltar o elétron, ele acelera para baixo até bater na placa positiva. Então, item A, calcule a aceleração do elétron. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do bicho. A gente vai desprezar a força da gravidade, porque a massa do elétron é ridiculamente pequena. Não vai interferir em nada na nossa conta. Então, a força resultante sobre o elétron é só a força elétrica. Agora vamos ser um pouco mais rigorosos com o sinal. Eu vou colocar um eixo positivo y para baixo. Isso garante que a minha força elétrica vai ser positiva, mas o campo elétrico não. Veja bem, força resultante é a força elétrica, carga vezes campo. E do lado de cá, massa vezes aceleração. A carga do elétron é a carga elementar com sinal menos, 1,6 vezes 10 a menos 19.
E o campo elétrico é negativo, menos 10 a quarta Newton por Coulomb. A massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31 vezes a aceleração. Isso aqui vai me dar uma aceleração de aproximadamente 1,8 vezes 10 a 15 metros por segundo ao quadrado. Perceba que a aceleração é positiva, indicando que o vetor é a favor da minha orientação. No item B, a gente deve calcular a energia cinética do elétron quando ele atinge a placa inferior. A energia cinética é dada por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então a gente tem que descobrir a velocidade do elétron imediatamente antes dele bater na placa de baixo. Aqui a gente vai usar as equações da cinemática, porque afinal de contas a aceleração é constante. Como o elétron começa em repouso e a distância entre as placas é de 1 centímetro, a gente tem informações suficientes para usar a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento do objeto. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter uma velocidade que é em torno de 6 vezes 10 elevado à sétima metros por segundo. É uma velocidade bem alta, mas é uma velocidade permitida, porque ela ainda é abaixo da velocidade da luz. Substituindo todas as informações na equação da energia cinética, a gente tem esse resultado aqui. Aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 15 joules de energia. Essa é a quantidade de energia do elétron acelerado entre placas paralelas. Essa energia é baixa devido à massa do elétron. E o item C pergunta quanto tempo o elétron levou para percorrer essa distância. Isso aqui é um outro problema de cinemática, porque a gente tem todas as informações necessárias para resolver e a aceleração é constante. Então eu posso usar a equação da posição, que é essa daqui, né? Boa e velha conhecida nossa. Y é a distância percorrida pelo elétron, que é a distância entre as placas. Posição inicial a gente colocou ela no zero, velocidade do elétron inicial é zero, a aceleração nós conhecemos, queremos o tempo de percurso. Substituindo a aceleração e fazendo a conta, o tempo é aproximadamente igual a 3 vezes 10 a menos 9 segundos. Também é um tempo quase instantâneo, né, pessoas? Vamos mudar agora o problema ligeiramente. Eu vou manter as placas paralelas e o elétron, só que dessa vez a gente vai arremessar ele ao longo do eixo X, na horizontal. O módulo do campo elétrico mudou e o elétron está sendo arremessado com uma velocidade inicial de 3 vezes 10 a sexta, orientada aqui ao longo de um eixo X. A última informação é que as placas possuem um comprimento horizontal de 10 centímetros. É esse comprimento aqui, ó, 10 centímetros, tudo isso, 0,1 metros. O elétron ele vai sentir a ação da força elétrica a partir do momento em que ele entra na região de campo. E a força elétrica vai estar direcionada na vertical para baixo. E o processo é o mesmo. Para determinar a aceleração, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Carga do elétron vezes campo é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo todos os valores, a gente vai descobrir que a aceleração do elétron aqui nesse caso é igual a aproximadamente 4 vezes 10 a 13 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração ao longo do eixo Y, vamos colocar um eixo Y positivo aqui, ó, vai desviar a trajetória do elétron e o elétron vai fazer esta curva. Quando ele sai das placas nessa posição, a velocidade dele é diferente e vai apontar para cá. E a partir desse ponto, ele continua a trajetória em linha reta, não mais fazendo curva, porque a gente não tem mais ação de uma força. A pergunta B é quanto tempo o elétron levou para sair da região de campo? Quanto tempo ele demorou para atravessar as placas? Esse exercício ele parece difícil, mas não é. Porque, de novo, a gente tem que se lembrar lá da cinemática. Qualquer movimento em duas dimensões, ele pode ser decomposto num movimento ao longo de x e num movimento ao longo de y. E esse movimento aqui ao longo de x, ele não vai sofrer nenhum desvio, porque não tem ação de aceleração nenhuma aqui. É o famoso movimento uniforme. A gente pode usar a equação simples do movimento uniforme para calcular o tempo de trajetória. O tempo que demora para essa sombra x atravessar a placa é o mesmo tempo que leva para a sombra y cair e para o elétron todo sair da região de campo. Se a posição inicial do elétron é 0 em x, a posição final tem que ser o comprimento da placa, 0,1.
A velocidade é a velocidade ao longo de x, beleza? E o tempo é o tempo. Se você fizer essa conta, o tempo vai ser de aproximadamente 3 vezes 10 a menos 8 segundos. E o item C agora é para a gente calcular o desvio do elétron na vertical. Esse movimento na vertical ele acontece no eixo Y. E no eixo Y nós temos aceleração. Então, novamente, eu vou usar a equação do movimento sob uma aceleração constante. Uma equação lá da cinemática. Considerando a posição do elétron sobre o eixo Y 0, a velocidade também igual a 0, porque afinal de contas, quando ele entrou aqui, ele só tinha velocidade em x, ele não tinha velocidade em y. E o tempo de percurso que a gente calculou no item B. Substituindo tudo aí, a gente vai ter a resposta que é 7,8 centímetros. É um desvio grande para uma partícula do tamanho do elétron, né? Como exercício para casa, eu quero que você encontre o ângulo de desvio e também a velocidade final do elétron. E aqui é o vetor velocidade, o módulo dele, tá bom? Para terminar a aula, eu quero te apresentar 3 aplicações de um campo elétrico uniforme gerado por placas paralelas. E o primeiro foi o desenvolvimento pelo Thomson de um equipamento que desviava o feixe de elétrons e medindo esse desvio, mais ou menos como a gente acabou de fazer agora, ele conseguiu determinar a razão massa-carga do elétron. Ele não determinou especificamente a massa ou a carga separados. Ele descobriu que essa razão é muito pequena, mostrando que existem partículas mais elementares que o átomo, por exemplo. Fazendo medidas com diferentes gases, ele também descobriu que essas partículas eram todas iguais, independente do elemento químico utilizado. E no futuro, essa tecnologia inventada por ele deu origem à tecnologia dos televisores de tubo. No ano de 1909, o Millikan desenvolveu um experimento onde gotículas de óleo ficavam em repouso na presença de um campo elétrico uniforme. Esse problema se assemelha muito ao primeiro exercício que a gente fez aqui hoje. A diferença é que o Millikan conseguia controlar a intensidade do campo e, olhando através do microscópio, ele podia estimar o diâmetro e a massa dessas gotículas. Dessa maneira, ele mediu a carga do elétron, ou seja, mediu a carga elementar. Uma última aplicação é chamada de eletroforese em gel, que consiste na separação de moléculas quando elas se movimentam dentro de um gel. Esse movimento é causado por um campo elétrico uniforme. A força de atrito ou força viscosa do gel é maior para as moléculas maiores, fazendo com que as moléculas menores cheguem mais longe. Essa técnica é usada para a separação de proteínas do nosso DNA. Basicamente, você acrescenta o substrato naqueles poços, a fonte de energia vai estabelecer um campo elétrico e essas moléculas vão caminhar por dentro do gel depois de algumas horas. No final do processo, a gente tem alguma coisa com essa cara. Legal? Então essa foi a aula de exercícios e aplicações. Um grande abraço.